paz do Senhor para todos, nessa manhã de domingo, dia das mães, dia também de Santa Ceia. Recebam meu abraço, meus parabéns por esse dia, em especial às mães. Que Deus te abençoe, mamãe. Eu sei que vai ser um dia diferente dos outros dias, né, a comemoração. Mas nosso Deus sabe o que está fazendo, receba esse abraço, nosso carinho. Queridos, eu quero começar a ministração de hoje com uma oração, não é? Orar com a família, orar com a igreja, orar com nossos amados que estão nos assistindo. Pai querido, nós estamos em Tua presença, isso é maravilhoso. O Senhor abriu um caminho para que nós tivéssemos acesso à Tua presença. Que amor glorioso, que aproxima, que atrai, que abençoa. Obrigada, Senhor. Nós queremos de modo muito especial abençoar as pessoas que estão nos ouvindo através da internet, das redes sociais, que a Tua palavra poderosa, sustentadora, possa gerar vida nova no coração de quem nos ouve. No nome do Senhor Jesus, do grande eu sou, eu te abençoo, abençoo a tua família, abençoo a tua casa, abençoo você, mamãe, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu senti no coração esse mês de estar compartilhando com vocês palavras a respeito da família, a respeito da minha família, da sua família, família natural e família espiritual. E nós vamos iniciar hoje, não é? Eu peço ao Senhor que abra as portas para eu fazer ainda outras ministrações esse mês. E nós vamos iniciar com um texto que está lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo do 5 ao 6. Eu peguei duas versões, uma da NVI e outra da linguagem de hoje, para o mesmo texto. Então eu vou começar a ler a NVI, que diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A outra versão é: Mandar-vos-ei outro profeta semelhante a Elias, antes que venha o grande e terrível dia do julgamento do Senhor. A sua pregação tornará a juntar novamente pais e filhos, para que tenham um só coração, uma só mente. E saberão que, se não se arrependerem, virei a sua terra e será completamente destruída pela maldição. Queridos, essa passagem está lá no livro de Malaquias, que é o último livro, cronologicamente falando, é o último livro escrito antes daquele gap profético de 400 anos, onde Deus silenciou por completo, e daí começou a movimentação, o avivamento através da chegada de João Batista e da pessoa bendita do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então, uma passagem maravilhosa que tem uma promessa, uma profecia poderosa, mas que ao mesmo tempo ela torna-se um pouco assustadora, traz um pouco de temor, por causa dessa declaração que Deus diz que é necessário que haja essa conversão para que ele não venha e fira a terra com maldição. Uau, isso me chamou a atenção. E eu quero, antes que a gente comece a fazer as aplicações, a gente volte lá para o livro de Malaquias e observe o contexto e a situação social, político e espiritual que estava o povo na época que Malaquias escreveu esse livro, não é? Malaquias, ele é um profeta menor, das profecias menores. Esse livro foi escrito por volta de 430 anos antes de Cristo, não é? O nome Malaquias significa meu mensageiro. E ele é contemporâneo de Esdras e Neemias. Lembra de Neemias, que estava reconstruindo os muros de Jerusalém da época pós-exílio? Então, Malaquias é dessa época. Israel havia saído da Babilônia, tá bom? E apesar de Neemias ter construído os muros e ter incentivado as famílias a levantar os muros, as proteções, e também foi levantado o templo de Zorobabel, sob a liderança do sacerdote Zorobabel, ainda assim, por causa desse tempo longo de exílio, Israel encontrava-se agora com as seguintes características: tinham perdido totalmente a sua identidade em Jeová, em Deus, Deus dos seus ancestrais.
também eles haviam abandonado a sua fé. Havia uma situação tão séria de falta de valores, que o divórcio era uma prática nesse tempo. Você vai ver, se você for ler o livro de Malaquias, que é um livro pequeno, você vai observar Deus pontuando algumas coisas, como ele diz assim: eu odeio o divórcio. É nesse livro, porque os homens de Israel estavam divorciando as suas esposas, divorciando das suas esposas, repudiando as esposas por motivos levianos, estavam se casando com mulheres pagãs, tendo filhos desse casamento misturado, e os filhos não estavam mais absorvendo os ensinamentos dados pelos antigos, porque eles tinham um ensinamento misturado, herança de sua mãe, herança de seu pai. Naturalmente, os filhos que adoravam outros deuses, né? Totalmente fora do plano de Israel, que Deus tinha para o plano de Israel. Então, acontecia também que as mulheres estavam sendo negligenciadas, e o descaso com as mulheres também era o descaso com as crianças, tá? Outra coisa muito importante que a gente vai notar nesse livro, que a gente lê muito quando tira as ofertas, é que ele fala da negligência do cuidado com o templo e com os dízimos na casa do Senhor, que estavam sendo negligenciados. Tá? E lembra-se que esse cuidado com o templo dá-se no período da aliança do Velho Testamento, onde as manifestações e a glória de Deus e os conselhos se manifestavam no templo. Então Deus está dizendo que eles estavam cuidando de suas casas e não estavam dizimando. Por não estar dizimando, os sacerdotes estavam passando necessidade. E Deus disse que se eles continuassem assim, você já é acostumado a ler Malaquias capítulo 3, né? O pessoal que tira oferta sabe de cor. Ele falou: olha, vocês precisam fazer isso, senão eu vou mandar gafanhoto para a vossa lavoura. Vai haver devorador sobre as coisas de vocês. Vocês precisam obedecer para cortar de vez. Vocês precisam cessar essa semeadura de pecado, porque senão vocês vão colher pecado. A negligência também é pecado. Então Deus está instruindo em Malaquias para que o seu povo andasse corretamente, para que eles colhessem bênçãos de quem anda na justiça, não é? Então, o que a gente pode também observar nesse livro é o recurso literário usado, né, pelo autor. Nós chamamos isso na teologia de disputa retórica. Deus conversando, né, o profeta escreve Deus falando e Deus respondendo. A gente vai ver isso lá em Malaquias capítulo 1, versículo 6, como Deus fala assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor. Aí vem uma resposta como se fosse do filho: em que desprezamos o teu nome? Uma coisa tão interessante, né? Tão desenhada, Deus é tão carinhoso. Percebemos que Deus demonstra então seu descontentamento com Israel. E é muito claro isso, porque Deus considerava Israel como seu filho primogênito, isto é, a primeira nação na terra, que ele abençoava, e através do seu primogênito, assim como através de Cristo, ele abençoaria todas as famílias da terra. E nessa retórica, Israel se coloca aqui dizendo: o que foi que eu fiz? Porque o Senhor está irado conosco, não é? E ele vai explicando por que ele está tomando essa posição, e deu-se lá no capítulo 5, a profecia de restauração em bases que estavam danificadas, bases familiares que estavam gerando conflitos, problemas, dramas sérios em toda a sociedade de Israel, na área social, financeira, política, espiritual. E é exatamente disso que se trata essa ministração, do relacionamento pais e filhos, tanto naturalmente como espiritualmente. E a pergunta que vai ficar, que eu quero iniciar, que a minha introdução é: se eu sou pai, onde está a minha honra? Malaquias capítulo 4, versículo 4. Agora entendemos claramente o que Malaquias está falando, em todo o seu contexto. Que se nós deixarmos de honrar a Deus como pai, estamos abrindo então um precedente para que os nossos filhos não nos honrem. Deus está explicando, né? E assim como vimos na declaração de Malaquias, isso trará maldição sobre a terra. O pecado nos afasta de Deus
e isso o desonra. E como aconteceu com Israel, eu penso que nos dias de hoje tem acontecido com muitas famílias sobre a face da terra. Ao afastar-se do seu pai, da fonte de toda virtude e bênção, os homens têm falhado na educação dos seus filhos, na condução dos seus casamentos. E esse relacionamento truncado, complicado, tem gerado filhos confusos, carentes do amor fundamental, completamente insatisfeitos, irados, que vão buscar em outras coisas e não em Deus, porque não foram ensinados respostas para suas ansiedades. Vivemos uma geração muito complicada na área de relacionamentos. Mas, queridos, o Evangelho é exatamente uma chamada para relacionamentos restaurados, porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Então, o Senhor deseja, desde o Velho Testamento, no último livro, que houvesse uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso de uma maneira completa. Quero que você entenda primeiro isso sobre a visão espiritual, porque o coração de Deus, embora já estivesse voltado para o seu povo, havia uma questão do pecado. E Deus, quando deu essa promessa, ele já estava vendo a chegada de Cristo, restaurando os relacionamentos verticais e depois, portanto, os horizontais. Então, essa palavra que eu ministrei para vocês também foi dada lá no Novo Testamento, no livro de Lucas. Interessante, né? Nós vamos encontrar ali o profeta Zacarias, pai de João Batista, ao apresentar João para a comunidade israelita. Ele era, vocês sabem, João Batista era a voz que clama no deserto, que foi separado para anunciar o caminho do Senhor. Eu tenho meditado muito sobre isso. E observem o que acontece, qual é a palavra que Zacarias usa quando apresenta seu filho no templo. Lucas capítulo 1, versículo 17. Irá adiante do Senhor. Isso está falando de João Batista. Irá adiante do Senhor no espírito, aleluia, e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. A profecia de Malaquias se cumprindo agora na nova aliança. A profecia de Malaquias se cumprindo no último profeta da velha aliança, que foi João Batista, contemporâneo de Jesus, alguns meses mais velho do que ele. E é muito importante que a gente se concentre nessa movimentação, porque através de João, o Senhor começa um movimento de avivamento, mas não antes de proclamar a palavra arrependimento. Ele vem no espírito de Elias. Ele vem na unção de Elias. Muitas pessoas, não poucas, interpretam essa passagem não sob a luz do Evangelho de Cristo, mas outros evangelhos que são pregados em outras situações, falam que Elias é a reencarnação, e que João Batista é a reencarnação de Elias. Não. Primeiro, que a Bíblia não dá respaldo para a reencarnação. Segundo, que Elias não podia reencarnar porque ele não desencarnou, ele foi tomado aos céus vivo num carro de fogo. É isso que a Bíblia fala que foi o destino daquele grande profeta. Quando Deus diz, eu vou mandar alguém semelhante a Elias, ele está dizendo que houve uma situação na vida de Elias, havia uma unção na vida de Elias, que Deus ia trazer novamente a terra para outra pessoa, para fazer a mesma movimentação, a mesma unção. Era necessário a unção de Elias sobre essa pessoa que precederia a chegada de Jesus. Uau! Então a Bíblia diz assim, ele será um homem forte, de espírito, dotado de grande poder, tal como o profeta Elias, preparando o povo para receber o Senhor. Porá o coração dos pais de acordo com os filhos, essa é outra versão do livro de Lucas, e mudará as mentes desobedientes, para que respeitem e obedeçam a Deus.
Então, João Batista era o Elias anunciado, segundo a profecia de Malaquias, para o avivamento que viria com a chegada do Filho de Deus. Mas eu quero que a gente pense um pouco em Elias, para poder a gente entender a unção que estava sobre João Batista. Vejamos que enquanto Elias não restaurou o altar, o fogo da aprovação de Deus não desceu. E aquele altar que Elias restaurou, ele era composto de 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó. Agora, João precedeu um avivamento, pois foi a vinda de Cristo, e a vinda de Cristo foi um avivamento, tá? O seu relacionamento com o Pai e seu coração era totalmente comprometido. Jesus era um homem que tinha o coração convertido ao Pai. Bom, mas eu quero falar um pouco sobre a unção de Elias que estava sobre João Batista. Depois eu começo a falar sobre Cristo. Elias, ele tem dois aspectos fortes no seu ministério, que estava sobre João Batista, e eu quero que você pare para observar que João Batista batizou Jesus. Ele foi a referência de movimento que confirmou o ministério de Jesus. Deus não deu esse privilégio para um sacerdote contemporâneo. Ele mesmo trouxe do ventre de uma idosa o seu próprio sacerdote, diferente, esquisito, com poder de unção, porque aqueles sacerdotes daquela época haviam se corrompido, a religiosidade, eram fariseus segundo a sua seita, mas estavam longe do coração do verdadeiro Deus. E Deus não aceitou que nenhum deles colocasse a mão sobre o seu ungido, que era Jesus. A mão que ungiu Jesus, que confirmou o ministério de Jesus, que transferiu bênção sobre ele, foi a mão de João Batista. Por quê? Elias tinha dois aspectos sérios no seu ministério. Primeira coisa, Elias era um pai espiritual na sua época. A Bíblia diz que ele andava com Eliseu e se comportava de um jeito que estava não somente ocupado em profetizar para a sua geração. Ele, quando tomou Eliseu para andar consigo, ele estava cuidando para que a próxima geração não sofresse uma ausência profética quando ele fosse tomado, retirado ou morresse, naturalmente, como todo ser humano acontece, não é? Ele andava com Eliseu e é impressionante como Eliseu foi tão impactado com o testemunho de Elias, ele o chamava de meu pai, meu pai. Outra coisa importante na administração de Elias, no caráter de Elias, na unção de Elias, era que ele foi um restaurador de altares. Quando ele confronta Israel a respeito daqueles dois caminhos que eles andavam, ele disse, olha, vocês decidam onde vocês querem tomar posição, ou se Baal é Deus, ou se o Senhor é Deus. Então ele colocou Baal à prova. O que ele queria, na verdade, ele sabia que Baal não era coisa nenhuma. O que ele queria era que Deus revelasse o seu grande cuidado e amor e soberania diante daquele grande desafio. Então o que ele faz? Ele mesmo, que trabalho, né, meu Deus, que coisa. Ele mesmo, diante daquela multidão que estava ali paralisada por causa da dúvida, fria, sem expressividade, Elias vai e restaura o altar. Ele restaura o altar, porque Deus, ele trabalha assim conosco. Para que viesse o fogo da aprovação sobre o sacrifício deitado lá em cima, era necessário o altar ser refeito. E o altar era refeito com a simbologia dos pais, dos patriarcas. As famílias constituíam o altar onde Deus queria lançar fogo da sua aprovação e não da sua desaprovação. Lembre-se que o fogo na Bíblia, ele vem para purificar ou destruir. João Batista, quando anuncia Jesus, ele diz, está posto o machado sobre a raiz. Todo aquele que não estiver fazendo a vontade de Deus será arrancado. Uns para o celeiro do Senhor, outros para o fogo eterno. João Batista tinha essa ousadia de Elias. Então essa era a característica de Elias que estava sobre João Batista. E aí nós vemos João Batista batizando Jesus. Você vai observar certa vez os fariseus questionando Jesus de onde vinha a autoridade dele. Sabe o que Jesus respondeu? Vou te responder com uma outra pergunta. De onde vem a autoridade de João?
Daí eles ficaram paralisados, porque João Batista era comprovadamente um profeta daquela época. E muitos haviam se envolvido com seu movimento através do batismo. E Jesus falou: de onde vem a autoridade de João? Se vocês me responderem, eu respondo de onde vem a minha. Porque se eles reconhecessem que a autoridade de João era legítima, eles estavam respondendo a pergunta de onde vinha a autoridade de Jesus. Porque Jesus foi batizado por João Batista. Ele estava dizendo: a minha referência é ele. Se ele tem a autoridade de Deus, eu recebi dele. Você vê como é importante a imposição de mãos, e você vê como Jesus vem obedecendo a palavra, Deus dando para ele, porque Jesus seria um grande discipulador, um grande pai para aquela nação, e ele deveria que receber isso de alguém. E esse alguém foi João Batista. E agora vem Jesus, já batizado, cumprindo a palavra que foi dada para João Batista. João Batista começa a movimentação, unge Jesus, sai de cena, porque para isso ele foi colocado na terra, e Jesus começa a sua movimentação na face da terra. E como era Jesus nos seus relacionamentos? Como era Jesus a respeito do seu coração com o Pai e do seu coração a respeito dos filhos? É isso que eu quero que a gente observe, porque nós estamos seguindo Jesus. A igreja não tem que criar nada, a igreja precisa imitar os passos de Jesus. E essa igreja que eu me refiro não é um CNPJ e o pastor com meia dúzia de ungidos. Eu estou falando de igreja, eu e você, famílias do Senhor. Se as famílias estão na obediência da palavra, a igreja será uma igreja de obedientes. Se a igreja se comporta como espectadores de ministrações, como aqueles que esperam que só meia dúzia se comportem com obediência, a nossa derrota será certa, porque não é isso que Deus quer para a sua igreja. Deus quer bases sólidas, igreja sólida. Igreja sólida ensina outros e assim vai caminhando. Mas eu fiz uma pergunta: como era Jesus na sua dinâmica de discipulado? Eu quero trazer à lembrança um sermão que eu escrevi há muitos anos atrás, não, acho que uns 10 anos, que eu falo sobre a transformação da água para o vinho. E eu me lembro que o Espírito Santo me trouxe essa revelação, que eu perguntava: Senhor, por que Jesus começou o seu ministério de milagres num casamento, dentro de 4 paredes? Por que ele não começou assim com uma grande premiere, como ressuscitando Lázaro para dar aquele pá no seu ministério? Não. Ele faz isso numa reunião familiar, e depois que eu leio o versículo todinho, eu começo a observar por que ele fez isso. Ele transforma a água em vinho, ele atende a multidão que estava com sede, ele tira do embaraço os donos da festa, mas no último versículo diz assim, você vai ler, João capítulo 2, as bodas de Caná: e seus discípulos creram nele. Uau, isso aí para mim trouxe toda a diferença. Jesus estava agora começando o seu ministério, e quem precisava crer nele antes de qualquer pessoa? Os seus discípulos. Ele estava se revelando, ele estava se mostrando quem era, que homem era aquele, que capacidade estava sobre ele, que proposta era essa. Ficou bem claro, ele veio para nos transformar. Ele veio para pegar a água simples, sem sabor, sem cor, e transformar num delicioso, melhorado vinho. Então, Jesus era um servo de Deus, enquanto servo, completamente, com o seu coração completamente convertido. Ele era convertido ao Pai, o Pai a ele. Não fazia nada sem consultar ao Pai, não fazia nada para a sua glória, fazia tudo para a glória do Pai. O coração de Jesus era convertido ao Pai, e o seu coração, em função disso, era convertido aos filhos. Veja bem, não havia uma conversão de filhos para pai naquela época, porque havia parado a voz profética, não havia relacionamentos intencionais, Israel estava quebrado, o ensino era formal. Você vê que os discípulos que andavam com Jesus, eles não haviam sido aprovados na escola dos talmudins. Então o ensino já não era um ensino profundo nos lares, era formal, era numa faculdade, era num seminário. Se as pessoas fossem aprovadas, dariam continuidade ao seu ministério, se não, ficariam cuidando de sua profissão, não seriam sacerdotes. Jesus vem e pega esses rejeitados
igual Davi faz na caverna de Adulão. Jesus pega esses que não passaram na prova do vestibular, eram potencialmente incapazes. Uau! Teu coração não arde com isso? Ele pega esse e os atrai em amor, como está escrito em Isaías, e começa a gerar neles o seu DNA. Ele agora tem o coração inclinado para os seus discípulos. Ele agora tem um foco. Ele agora está se derramando. Jesus atendia a multidão, sim. Tinha vez que ele mandava os discípulos sair, como lá com a conversa com a samaritana, mandou eles comprar comida, eles iam atrapalhar. Ele tinha um assunto para tratar. Eles não poderiam ficar naquela... Ele manda dar uma desculpa, não é? Mas a maior parte do tempo, o Senhor está investindo nos seus discípulos. Ele gasta tempo com eles, ele viaja com eles, ele come com eles. Foi com eles que ele fez a última ceia, foi para eles que foi revelado o oculto e o escondido, os segredos secretos do coração do Senhor. E você presta atenção que ele era tão focado nisso que entre os 12 ele ainda tinha mais o núcleo do seu grupo, que era Pedro e João, que subiam com ele, foram para o Monte da Transformação, viram a face gloriosa de Cristo, viram inclusive ele conversando com Elias e com Moisés. Uau! Jesus permitiu que eles tivessem tanta intimidade assim, para ter essa experiência. Então eu estou chamando a atenção como é que o verbo vivo se comportava a respeito dos relacionamentos intencionais, pais e filhos. Ele estava ali gerando um povo com o coração sedento pela bênção do Pai. A ponto de Filipe dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Já havia uma fome no coração deles a respeito do Pai. Já estavam convertendo os corações. A sua postura já estava convertendo os corações. Queridos, nós vamos falar sobre família assim, mas eu quero que você observe que movimento que nós estamos envolvidos como igreja. Que movimentação é essa como igreja? Que às vezes a gente valoriza estilo de culto, a gente valoriza se o ministério de louvor é bom, se tem dança, se pode, se não pode. Peraí, igreja é sobre relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, poderosos, com propósito de crescimento e aproximação de Deus para essa pessoa. E eu fico olhando para muitos testemunhos sobre relacionamento na Bíblia. Um deles importante, já que eu estou falando de relacionamento, eu vou citar um relacionamento entre as mulheres. Você pode ver, por exemplo, o relacionamento de Ruth e a sua sogra Noemi. Intencionalmente, as duas saem, não é, de Israel. Aliás, a Noemi sai com a sua família, chega nas terras de Moabe. Ali ela perde o filho e o marido, e a sua nora tem o seu coração inclinado para ela, e ela se inclina para a sua nora. As duas fortalecidas, uma inclinada para a outra, voltam para Israel, e lá a Noemi ensina a Ruth a cativar Boaz, o seu restaurador. Então são relacionamentos lindos que a Bíblia fala, que levam um ao outro para a bênção. Então, queridos, eu quero trazer uma aplicação sobre esse assunto de corações convertidos a partir da nossa vida espiritual e a partir da nossa família. Quando Malaquias fala em pai, essa palavra ela pode ser aplicada não somente como pai, homem, varão, que é líder. Ele também é aplicado para outros tipos de líder, porque nós sabemos que existem famílias hoje diferenciadas, vó que são líderes de casa, um irmão mais velho que cuida da família, mães, não é, que não estão junto com seus maridos, pais sozinhos com seus filhos. Essas famílias, nem porque não são chamadas tradicionais, mulher, marido e filho, nem por isso a palavra deixa de alcançar, porque quando ele fala pai, ele está falando de autoridade, de ancião, de referência de maturidade. Então, quando eu falo de conversão, eu não falo só o pai, literalmente. Eu falo aquele que é líder, aquele que é cabeça, aquele que se coloca na posição de provedor, de protetor. Há de haver princípios nos relacionamentos, independente se as famílias são tradicionais ou não. Deus quer ver princípios
acontecendo. Então, queridos, a família é a base da igreja e da sociedade. É onde Deus quer derramar seu fogo. Amados, qualquer coisa que atinja a família, qualquer valor que é colocado lá ou retirado, vai atingir a nação. Uma nação forte é a nação cujo Deus é o Senhor das famílias em primeiro lugar, e não do governador, do prefeito, do Supremo Tribunal de Justiça, como a gente pensa. É na nossa casa, é na nossa família. E nós estamos falando sobre buscar a Deus, relacionamentos, e eu quero te fazer uma pergunta. Quando você pensa em avivamento, você pensa em quê? O que vem à tua cabeça quando vem a palavra avivamento? Você pensa numa igreja que o culto é poderoso? Que tem profeta para todo lado, línguas estranhas, que a palavra é maravilhosa, que o louvor desce os céus? Normalmente as pessoas pensam sobre isso, mas não é isso que está na cabeça de Deus. Isso pode até acontecer, é legal. Mas quando Deus fala de avivamento, segundo o versículo que eu li, Malaquias e Lucas, Deus está falando de um avivamento que começa na família. É na nossa casa. E que grande oportunidade para falar isso, já agora que nós estamos só em casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos pais, cuidando dos nossos relacionamentos de base. Ei, é aí que Deus quer começar um avivamento, para que ele não venha e fira a terra, os moradores, os habitantes. Por que será que, apesar de discipulado ser uma ordenança de Cristo, lá em Mateus capítulo 28, é a coisa mais difícil de se fazer na igreja? Já parou para pensar? Que a gente canta, a gente escreve livro, a gente dança, a gente prega, a gente faz comunhão. Como estão os discipulados? Por que é tão difícil de acontecer isso no ambiente de igreja? Resposta, sem nenhuma dúvida: falta esse valor na família. Quando as pessoas chegam na igreja, que história é essa de ser transparente? Que história é essa de prestar conta? Que história é essa de respeitar pastor? Não foi ensinado. Nós estamos vivendo um tempo, e já não é de pouco tempo, de uma geração completamente irreverente. E lá no texto que eu li, Deus fala e pergunta: cadê minha honra? Se nós não honramos a Deus, se os pais não estão ensinando honra a Deus, eles vão colher desonra. É uma situação complicada, mas eu, na minha simplicidade, na minha humildade, como serva desse Deus que nós servimos, quero muito que essa palavra entre na tua casa nessa hora, meu irmão, na minha casa como tem entrado, e gere um arrependimento, mudanças reais e verdadeiras, para que o Senhor não fira. Presta atenção, isso é sério. Vamos restaurar o altar da nossa casa, restaurando como, pastora? Os relacionamentos. Sabe, se você pode ser um excelente presbítero, pastor, líder de célula, mas se você em casa não tem relacionamentos ajustados de respeito, de honra, você não está agradando o coração de Deus. Eu tenho lido sobre esse assunto, que eu estava me preparando para esse mês de maio para falar sobre família. Queridos, é um número enorme de filhos de líderes que estão desviados. E não só desviados cuidando das coisas, como desviaram caindo feio, preso nas drogas, nos presídios, firmados só em ganhar dinheiro. Que situação é essa? Bom, há uma esperança para o povo de Deus. Nós nos arrependermos e nós buscarmos ajustar esses corações. O coração de um pai convertido ao filho, ele pensa duas vezes antes de realizar o seu projeto. O projeto dele é transferir um legado para o seu filho. Isso no mundo natural e no âmbito espiritual, porque eu vou continuar essa mensagem, nós vamos ver que por causa de muitas ausências, nós vamos precisar adotar pessoas e sermos pais e mães espirituais. Eu mesmo sou mãe espiritual de muitas pessoas.
Uns eu convivo mais próximo, outros convivo de mais de longe, mas um papel assumido. Eu decidi fazer isso, eu entendi que o evangelho é para isso. Para isso eu prego, para isso eu oro, para isso eu me preparo, para gerar vida na vida de outros, os que virão depois. Precisamos, nós pais, termos o coração voltado para os filhos e discípulos, que são filhos espirituais. Outro dia eu escutei um pastor falando o seguinte, agora já falando sobre o coração dos filhos aos pais. Ele disse o seguinte, um pastor bastante conhecido hoje, pastor de jovens, ele disse o seguinte: Jacó era um usurpador, Esaú um tolo, mas os dois tinham um ardor no coração, que para isso eles brigaram. Eles queriam a bênção do pai. Eles queriam a bênção de Isaac. Ei, que geração é essa que não quer a bênção dos seus pais? Que geração é essa que não se importa com a herança que o pai vai deixar? Fora a questão financeira. Que geração é essa que não honra? Que geração é essa que não briga por um legado? Está errado. Deus, nesses dias, eu quero falar depois muito sobre isso, meu coração está ardendo sobre isso. Filhos convertidos aos pais. Eles vão se tornar pais um dia. Pais convertidos e voltados para os filhos. Sabe, querido, a Bíblia diz, Paulo diz assim lá no livro de Timóteo, que quem aspira o ministério, a liderança na igreja, faz muito bem, ótima escolha. Mas antes ele tem que ter a família dele em ordem, porque não é uma regra do meu CNPJ, é questão de princípio. Se ele faz bem isso em casa, ele vai fazer bem na igreja. Então vejamos, nós mesmos, sendo crentes, por muitas vezes deixamos de ter o coração inclinado aos nossos filhos, naturais ou espirituais. Como filhos naturais, não honramos os nossos pais naturais, como honraremos os nossos pais espirituais? Falta princípio. Ter um coração convertido ao outro significa ser intencional, sonhar com essa pessoa, não é por ela, é sonhar com ela. Investimento financeiro verdadeiro, isso inclui tempo de qualidade, dinheiro, oração, é uma vida para o outro. Nessa frase eu estou sintetizando o que é um coração inclinado. O que está aprendendo, isto é, o filho, um coração inclinado, atento para o que vem do seu discipulador, sedento por crescimento, sedento de Deus. Obediente, se ele não tiver esse coração obediente, nada feito. O coração do pai, inclinado para o filho, dedicado para o filho, cuidando dele e cuidando assim da próxima geração. É isso que Deus quer. Deus quer famílias convertidas, o coração de um convertido ao coração de outro. Sabe o que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que Deus se agrade, e quando vier o fogo será de avivamento e não de maldição, para a glória de Cristo. Queridos, que o Espírito Santo nos converta aos filhos e converta os filhos aos pais, por temor a Deus, porque Ele nos orienta a obedecer para que Ele não fira a terra com maldição. Que nessa manhã de domingo, dia das mães, nós possamos não fazer isso de emoção, não. Fazer isso por causa da palavra, o que ela gerou em você. Busque ajustar o altar dos relacionamentos na sua casa enquanto é tempo. Quando nós voltarmos para nos reunir como igreja, isso surtirá um efeito enorme nos seus discípulos espirituais. Creia no que eu estou dizendo. Deus me deu essa palavra para mim, em primeiro lugar. Depois para você, minha ovelha do Vinhais, Maracanã e todos os abençoados que tiverem acesso a essa palavra através das redes sociais. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada pela tua palavra poderosa. Palavra que mexe conosco, porque o Senhor é a sua palavra. Tu és o verbo vivo. E eu quero te agradecer e te pedir pelos lares, pelas famílias, pelos pais, pelos filhos, que no nome de Jesus
o Senhor faça uma grande transformação da água para o vinho das nossas casas. E que no nome de Jesus, em obediência, não venha sobre nenhuma das famílias, nenhuma ira, porque eu sei que são tempos difíceis, eu sei que o Senhor está fazendo concertos. Faz assim, abençoa a tua família, abençoa teu povo, abençoa nossa igreja, no nome de Jesus. Amém.